conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para revisarmos os temas discutidos no capítulo 19 do nosso volume 10 de literatura. Temas que foram trabalhados nessas 4 últimas semanas de aula. Para que a gente possa se organizar para a nossa aula, o nosso encontro está dividido em 3 momentos. Na primeira parte, nós vamos explorar as ferramentas utilizadas para a propagação do ideário modernista brasileiro. Na segunda parte, nós iremos ver os aspectos gerais da primeira fase modernista. E na terceira parte, nós vamos voltar o nosso olhar para 3 autores que são expoentes da literatura de primeira fase modernista. Corre lá, pega o seu material, eu espero você porque a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos a nossa revisão propriamente dita, vale a pena a gente reconhecer quais são os objetivos para este encontro de revisão. O primeiro deles corresponde à intenção de revisitar alguns temas que foram trabalhados nas aulas anteriores. Como eu disse, alguns temas fica subentendida a ideia de que houve, portanto, aqui um recorte. E se houve um recorte, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores, porque neste nosso encontro nós não iremos abordar exatamente todas as discussões que foram realizadas anteriormente. Iremos hoje priorizar alguns elementos. Um outro objetivo para o encontro de revisão é a sistematização do estudo que está sendo realizado ao longo dessas 4, 5 semanas. E o terceiro, mas não menos importante, é o objetivo de favorecer a autonomia da sua aprendizagem. Afinal, o primeiro responsável pelo seu conhecimento e pela sua aprendizagem é você mesmo. Dito isso, nós vamos trazer aqui a ideia de que o modernismo brasileiro ele surge com a intenção de romper com os moldes do passado e, portanto, promover um novo olhar para a arte. Cabe aqui lembrarmos que o modernismo brasileiro se inicia com a Semana de Arte Moderna em 1922, exatamente 100 anos depois da nossa independência política. Por isso que dizemos o modernismo ser o projeto do estabelecimento de uma independência cultural, agora 100 anos depois de nossa independência política. Muito bem, o artista pertencente à estética moderna, ele vai se voltar contra ao que nós chamamos de arte passadista. Na tela, nós vamos observar alguns elementos de diferenciação entre a arte passadista e a arte moderna. Primeiro ponto é o chamado academicismo, que será combatido pelos artistas da arte moderna. Nós temos ali associadas à arte passadista as estéticas realista e parnasianista. Já para a arte moderna, a influência virá das vanguardas europeias. Enquanto a arte passadista está preocupada com uma harmonia, a arte moderna está preocupada com a instauração do desequilíbrio. Por sua vez, enquanto a arte passadista está preocupada com o uso de uma linguagem rebuscada, a arte moderna vai em busca dessa que é a linguagem popular. Por sua vez, se na arte passadista
os temas clássicos e distantes das questões sociais têm destaque. Na arte moderna, nós vamos encontrar o ideário da antropofagia. Por fim, se a arte passadista está associada aos grupos dos que mantinham o poder desde o Império, a arte moderna estará associada à classe daqueles que até então não estavam ligados à elite, mas que passam a assumir também o poder político, o poder econômico dentro do território nacional. Dito isso, nós podemos nos perguntar, como é que esse ideário moderno foi propagado no território nacional? E aí nós tivemos dois dispositivos. O primeiro são as revistas. Nós vimos cada uma delas, a revista Claxon, considerada uma das mais representativas. Nós vimos a revista Estética, que foi publicada, no Rio de Janeiro, continuando as ideias da revista Claxon, uma revista de São Paulo. Nós vimos a revista de antropofagia, que teve ali duas dentições. Na primeira dentição, uma revista mensal. Na segunda dentição, que acabei não colocando aqui, a revista ela passa a ser semanal. Nós temos aqui a revista que é uma revista de Minas Gerais. Essa revista publicou Carlos Drummond de Andrade. E nós tivemos a revista Festa, uma revista que tem ali uma associação a uma estética mais espiritualista, e a revista Festa, responsável pela publicação de Cecília Meireles. Junto com as revistas propagando o ideário modernista, nós vamos ter os chamados manifestos. E nós vimos nas nossas aulas três mais especificamente. O Manifesto Pau-Brasil, nós vimos também o Manifesto Antropófago e nós vimos também o Manifesto Nhengaçu. Nós não iremos recuperar os textos aqui, mas você pode retomá-los acessando os vídeos das aulas anteriores. E aqui chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula. Eu encontro você na segunda parte. Até já! A primeira geração modernista foi responsável de ser a linha de frente, aquela que primeiro vai combater o ideário artístico, literário que nós tínhamos presente no cenário nacional nesse início de século XX. Nós vamos perceber na primeira geração modernista uma reconfiguração do papel da arte no território brasileiro. Portanto, a arte terá o compromisso de estabelecer uma renovação cultural, agora independente em relação aos moldes estéticos europeus. Nós vamos ter, por isso mesmo, novas formas de representação da realidade e uma busca de uma arte que se faz genuinamente nacional. Dito isso, nós vamos reconhecer dentro do processo artístico na primeira geração modernista o desenvolvimento de uma linguagem que é própria, uma linguagem que vai misturar referências culturais. E nós vamos perceber também o uso de novos recursos linguísticos. Aqui nós teremos a instauração no texto literário da ambiguidade, da paródia, do humor, da própria ironia e da linguagem cinematográfica, ou seja, essa linguagem é fragmentada e que nessa fragmentação vai estabelecendo uma narrativa, vai estabelecendo uma organização. No que diz respeito ao estilo, a primeira geração modernista vai ser responsável por abolir o uso das métricas, ou seja, as sílabas poéticas regulares.
A primeira geração modernista também vai ser responsável por abolir o uso de rimas nos poemas e também a utilização das formas fixas. Veja, métrica, rima e formas fixas de composição poética era tudo aquilo que os parnasianos buscavam ao realizar a sua arte. E os modernistas vão se voltar contra essa ideia de composição literária. O cotidiano passa a ser tema dos textos na primeira geração modernista. E a literatura, pouco a pouco, vai se configurando como um verdadeiro instrumento, uma verdadeira atividade de questionamento. E nós vamos perceber isso muito fortemente na segunda geração modernista. Dito isso, dentro daquela perspectiva de uma independência cultural como projeto literário a ser realizado pelos modernistas de primeira geração, nós vamos ver aqui como elemento eleito para representar a nossa identidade nacional a miscigenação. Esse elemento que até então era visto com o olho um tanto atravessado, passa a ser o elemento exaltado como característica autêntica da nossa brasilidade. Essa mistura de raças, negros, brancos, indígenas, constituindo este que é o povo brasileiro. Chegamos aqui ao final da nossa segunda parte da aula. Eu espero você na parte 3. Até já! Nessa parte 3 da nossa aula, nós vamos dar rosto a estes que foram responsáveis por essa arte literária de primeira geração modernista brasileira. Estou me referindo aos nomes de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Mas aqui vale uma observação. Neste nosso encontro, eu não irei trazer os textos dos autores. Os textos foram vistos nas aulas anteriores. Por isso, se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo que você assista, mesmo porque essa temática que estamos discutindo nessas 4 últimas semanas e nessa 5ª semana de aula com a revisão, são temáticas que aparecem com muita frequência na prova do Enem. Então vale a pena conferir, assistir às aulas 2, 3 vezes, fazer anotações para que a gente possa estar bem preparado. Bom, dito isso, começando ali por Oswald de Andrade, nós vamos reconhecer em sua literatura um tom jocoso, divertido e ao mesmo tempo irônico. Oswald vai ser responsável pelo uso de uma linguagem coloquial e fragmentada dentro daquela ideia da inserção ou incorporação da linguagem cinematográfica no território da literatura. Nós vamos reconhecer na obra literária do autor uma crítica aos modelos literários tidos como sérios. E vamos perceber também aqui o rompimento com a linearidade textual. O Oswald de Andrade tem a sua atuação dentro da prosa, dentro do verso, dentro do drama, que é o texto teatral. Portanto, é um autor muito amplo. Nós analisamos alguns textos dele em aula anterior, por isso, mais uma vez, recomendadíssimo que você vá em busca de textos do autor para que você possa ampliar pouco a pouco o seu repertório. Nós discutimos também a figura de Mário de Andrade, ele que foi folclorista, também foi musicista e vai
instaurar na sua literatura a junção da arte com o lirismo, promovendo reflexões sobre a vida, tematizando a questão da pátria, a questão da própria identidade. E o Mário de Andrade será responsável por esse olhar irônico e ao mesmo tempo crítico em relação à elite paulista, e nós vimos como é que isso funciona no texto Ode ao Burguês, analisado na aula passada. E nós também exploramos aqui em nossos encontros a figura de Manuel Bandeira. Nós percebemos no autor como ele consegue trazer cenas prosaicas do cotidiano para a literatura, trazê-las e apresentá-las com um alto grau de lirismo. Nós vimos que o Manuel Bandeira vai fazer uso também de um tom coloquial e despojado no que diz respeito à linguagem. Ele tem ali uma característica muito peculiar, a de conseguir tratar com aparente simplicidade temas que carregam em si uma grande complexidade. O autor Manuel Bandeira também é caracterizado pela sua concisão e pelo seu lirismo, e, dentre tantos outros temas, um que terá destaque em sua obra é a morte, conforme nós vimos e analisamos no texto da aula da semana passada, Momento num Café. Além disso, nós vimos também que os modernistas brasileiros exercem influência nos autores africanos com expressão de língua portuguesa. E aqui essa aproximação e essa influência pode ser estabelecida, haja vista a semelhança encontrada entre os problemas sociais, econômicos e ambientais brasileiros e africanos e a questão da linguagem que exalta o hibridismo e a diversidade cultural tão própria da nossa nação brasileira e dos povos africanos. Chegamos aqui ao final da nossa terceira parte da aula. Espero você na síntese. Até já! No nosso encontro de hoje, revisitamos este que foi o modernismo brasileiro em seus aspectos gerais e principalmente naquilo que diz respeito à primeira geração modernista. Abordamos a composição, abordamos o estilo e nos ativemos a 3 autores: Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Como tarefa para casa, vão ficar os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, página 4 a 8. Ai, Caio, mas é muita coisa. Calma, relaxa. Os exercícios não são extensos, em sua maior parte nós vamos encontrar testes, então é bem possível de nós realizarmos. Desejo a você uma excelente semana, bons estudos e nos encontramos na quarta-feira para a aula de correção dessas atividades. Até lá! Tchau, tchau!